lá, hoje a nossa aula vai ser sobre a narração. O que vem a ser então este tipo de texto? Para uma narrativa ser completa, ela precisa ter 5 elementos. E esses 5 elementos, elas formam uma palavra como se fosse um acróstico. PENTE. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Então, para uma narrativa ser completa, nós precisamos achar esses 5 elementos dentro do texto. Então, o enredo é o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. O enredo pode ser organizado de diversas formas. Então, o enredo, ele é o fato, é o tema, o assunto propriamente dito da minha narrativa. O narrador é a pessoa que conta a história. Então, este narrador, ele pode estar participando da narrativa ou apenas recontando aquilo que ele assistiu. Então, depende do ponto de vista do narrador. O tempo dentro de uma narrativa é o tempo que acontece a história. Então, este tempo pode ser cronológico, que é o tempo do relógio, né? Dia, noite, manhã, tarde. E o tempo psicológico, ele aparece na forma de mudança de comportamento do personagem, né? Então, o personagem se mostrou mais avelhentado ou mudou, né, o seu comportamento. Isso marca o tempo para o personagem e para a narrativa. Os personagens, então, eles são os seres envolvidos na narrativa, né? Podem ser pessoas, animais, né? E dentro de algumas narrativas, até objetos que falem, que tenham uma participação. Eles podem ser principais, aqueles que aparecem mais na narrativa, que tem mais ações, e os secundários, né? Dependendo do papel, então, que eles desempenham dentro deste enredo. E o espaço, que é o local, o lugar onde se passa a narrativa. Então, existe o espaço físico, onde são apresentadas as características físicas, ou pode ser o social, aquele meio onde a pessoa vive, não é? Quanto mais detalhada for a descrição do local, melhor será a compreensão do leitor. Então, esses são os 5 elementos de uma boa narrativa. Então, você sabia que quem conta um conto aumenta um ponto? Esse é um dito popular, não é? Quase que um provérbio. Cada vez que nós contamos uma história, nós mudamos um pouquinho a narrativa. Então, por isso que costumam dizer, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, os contos apresentam alguns elementos que, independente do gênero e estrutura escolhidos pelo autor, acabam sendo recorrentes. Então, o conto é um gênero textual, é um tipo de texto que é escrito pelo autor. Mas o conto, ele apresenta algumas características que são focadas neste gênero. Então, por exemplo, um conto, ele tem um enredo único, então não tem muitas ações. Ao contrário de romances, né, os contos, eles tendem a focar em um enredo que não se desdobra em tramas menores. Então, muitas vezes a história gira em torno de uma única situação, certo? O conto também, ele é simples, por isso simplicidade é uma outra característica que marca o gênero textual conto. Então, devido ao enredo único, os contos não costumam também exigir grandes interpretações por parte do leitor. Curto espaço de tempo. Então, o conto, ele é simples, ele tem um enredo só, né? Então, também este tempo não costuma ser extenso, né? Então, costumam apresentar tramas que não se estendem por longos períodos. É comum, por exemplo, que a história se passe em um só dia. Início próximo ao fim. Então, um conto,
ele é simples, ele é curto, tem poucas ações. Então, geralmente os contos, eles não dedicam tempo na introdução do ambiente, né? De personagens. Por isso a história se inicia próxima ao clímax e ao desfecho. Então, o clímax é a parte principal do conto. É quando houve uma paixão, quando houve um encontro, é aquela parte que prende a atenção do leitor. Então, o conto também tem poucos personagens, né? Por serem mais objetivos, os contos costumam apresentar um número bem reduzido de personagens. E um final súbito, pessoal. O que é um final súbito? É de surpresa, aquilo que o leitor não esperava. Então, em contos, é normal que o fim aconteça imediatamente depois do clímax. Depois que aconteceu aquela parte principal, que o leitor ficou tenso, ficou bem atento, acontece o final. Então, não há, portanto, uma fase da história em que podemos acompanhar as consequências da resolução do conflito. Existe o conflito, né? E logo vem o fim. Às vezes o final pode acontecer com uma ação, né, súbita, ou pode acontecer inesperadamente com uma pergunta. Sempre ele propõe que o leitor repense sobre aquele final. E um objetivo único. Por exemplo, por não possuir assim muitos desdobramentos, o conto busca causar um sentimento único no leitor. Ele causa ou alegria, ou melancolia, ou indignação, ou simplesmente conta uma história. Então, agora, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, vocês vão conhecer um conto que vai ser narrado para vocês conseguirem entender melhor, então, o sentido de todo esse estudo sobre o gênero textual conto e a sua estrutura.